Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai começar aqui no canal sobre conceitos de matemática, em que eu vou mostrar para você sem nenhuma forma. A ideia é que a gente veja os principais pontos de matemática que normalmente tem fórmulas meio chatas, meio complicadas, e vou te mostrar como é que se resolve, como é que você aplica esses conceitos sem necessitar de memorização, sem ficar lembrando aquela musiquinha, ou sem ficar memorizando uma série de coisas, tentando uma série de truques de memorização e ocupando espaço na sua memória sem necessidade. Então esse é o objetivo aqui nessa série, e esse é o nosso primeiro vídeo. E é claro, essa série vai ficar muito mais rica, muito mais interessante se você deixar a sua opinião aí nos comentários falando sobre fórmulas de matemática que te assustam, ou conceitos que você gostaria de ver e sem a forma, sem a necessidade de usar a forma. Deixa aí que eu faço questão de fazer um vídeo sobre isso e a gente vai discutindo e avançando aqui. E eu vou te mostrar jeitos que provavelmente você não vai ver em lugar nenhum para a gente resolver problemas de matemática do zero até o fim sem ficar decorando nada. Beleza? Então, ok. O assunto de hoje, nosso primeiro assunto, não poderia deixar de começar com um assunto básico, né? Mas um assunto extremamente famoso, que é equação do segundo grau. Então a gente vai discutir sobre como resolver uma equação do segundo grau, ou melhor, como resolver qualquer equação do segundo grau, sem você precisar da fórmula de Bhaskara, que alguns chamam, né? E só para avisar que não se chama Bhaskara. Mas, enfim, eu vou te mostrar como é que você pensa, como é que você raciocina o passo a passo certinho. E só avisando sobre esse tema específico, tem diversas formas de você resolver uma equação do segundo grau sem aplicação da fórmula em si. Esse jeito que eu vou mostrar para vocês é o jeito mais raiz, o jeito mais original mesmo, mas existem outros. Um deles eu já mostrei aqui no canal, um jeito mais moderno, entre aspas, e no fim do vídeo eu falo sobre ele, ok? Então, para a gente começar, antes de eu resolver qualquer exemplo com vocês, a gente precisa relembrar uma relação extremamente tranquila, extremamente comum, que é essa daqui, ó. Quando a gente tem a mais b elevado ao quadrado, o que vai dar isso? Primeiro, como eu já falei para vocês, se a intenção da série é não você decorar nada, eu não vou simplesmente jogar aqui para você o que é isso. Mas existe um passo intermediário que, se você fizer, vai ficar muito simples de você lembrar qual é o resultado que deveria estar do outro lado. Esse passo intermediário é você lembrar que isso ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Então, a gente vai fazer simplesmente uma distributiva. A gente vai pegar o a com o a, depois o a com o b, e depois o b com o a, e depois o b com o b. É isso que a gente tem que fazer de distributivo. Então, a gente vai ter aqui, isso aqui vai dar a quadrado, depois a com b vai dar ab, depois b com a também vai dar ab, né? Tanto faz a ordem. E depois, por último, b com b dá b quadrado. Então, tenho isso, e aí eu posso juntar essas duas coisas, né? Isso com isso dá 2 vezes isso. Então, o resultado final é a quadrado mais 2ab mais b quadrado. É claro que boa parte de vocês já está familiarizado com essa relação. Alguns de vocês talvez não estejam, mas que já fique aqui. Você pode muito bem passar daqui para cá, desde que você esteja bem familiarizado com o que acontece aqui no meio para chegar aqui. Então, vou só apagar essa parte e deixar isso aqui desse lado. Então, beleza. Tenho essa relação. Agora vamos refletir por algumas coisas, para a gente fazer uma transição disso para a equação do segundo grau. Você vai entender onde a gente vai chegar. Então, vamos começar com alguns exemplos. O primeiro exemplo para a gente fatorar seria se eu tivesse a quadrado mais 6a mais 9. Quando eu digo fatorar, significa resumir isso aqui em um produto de alguma coisa, uma multiplicação. Então, se eu olhar essa relação em vermelho, daqui para cá é como se eu tivesse fatorado, né? Eu deixei ela mais compacta. E é um produto de duas coisas, né? O a mais b vezes o a mais b, por isso que está fatorado. Então, se eu quisesse fatorar isso daqui, a primeira coisa que você tem que pensar, isso tem muito a cara disso. Então, você tem que ver, tentar identificar quais são os elementos aqui, que no caso o a eu já identifico, né? Está bem fácil. Quem que seria o b, no caso? Então, se você reparar, vamos olhar sempre esse central aqui. Eu tenho esse a quadrado, e aí eu tenho o 6a. O 6a, lembra que se eu estou relacionando com esse cara, é 2 vezes a vezes b. Então, teria 2 vezes a vezes o b. Agora, quem que tem que estar aqui para que dê 6? Tem que ser o 3, né?
Então 2 vezes 3 dá 6, por isso fica 6a. E aí aqui seria o b quadrado. Se o nosso b é o 3, então o b quadrado seria 3 ao quadrado, que de fato dá 9, né? Então o que eu quero dizer com isso é que essa expressão é exatamente igual a essa, tá certinho, e que o b seria o 3. Então eu posso resumir isso desse jeito. Então isso daqui, que é a quadrado mais 6a mais 9, é simplesmente a mais 3 ao quadrado. É isso que a gente tem. Então daqui para cá eu fatorei, ok? Então beleza. Caso eu tivesse uma equação do segundo grau com essa cara, que seria algo assim, ó, x quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Como é que eu poderia resolver? Bom, já que a gente fez esse exemplo, eu sei que algo que está nessa forma, 6a mais 9, que é o que está aqui, né? A única coisa que o a trocou com x, eu posso fatorar isso e escrever dessa forma aqui. Então, eu já sei que isso é x mais 3 ao quadrado. Isso é igual a zero. E por que é útil? Agora eu já estou resolvendo uma equação de segundo grau de fato. Por que é útil daqui para cá? Se eu for tentar resolver do jeito que está na primeira linha, provavelmente você teria que apelar para a forma de Bhaskara e tal. Agora, quando eu fatorar, e eu estou dizendo que isso tem que ser igual a zero, é muito mais fácil eu encontrar quem é o x que satisfaz. Eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, ou simplesmente ver que para que isso dê zero, aqui dentro tem que ser zero. Em outras palavras, vou colocar aqui do lado. Em outras palavras, o x mais 3 tem que ser zero, então o x ele é menos 3. Esse é o único x que vai satisfazer esta equação aqui. Ok? Então a gente resolveu uma equação do segundo grau através dessa ideia de fatorar. E é isso que a gente vai fazer nos próximos exemplos. E só um detalhe extra para você que não entende muito bem o que significa uma equação. Quando a gente acha um x que soluciona a equação, que satisfaz a equação, significa que você sempre pode testar se o que você achou é de fato a resposta. Como é que a gente faz isso? Se o x é menos 3, no lugar do x eu vou colocar o menos 3. Então aqui vai ser menos 3. Esse x aqui também vai ser menos 3. E aí vamos fazer a conta. Menos 3 ao quadrado é 9. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Mais 9 igual a zero. Aí você tem que ver. Desse lado esquerdo realmente deu zero? Deu, né? Porque 9 mais 9 é 18, menos 18 zerou. Então, se esse lado é igual a esse, a equação foi satisfeita. Então, de fato, o x igual a menos 3 é a solução dessa equação. Então, você sempre pode conferir isso, ok? Beleza, vamos fazer mais exemplos. Um outro exemplo parecido com o anterior seria se a gente tivesse algo assim. A gente chama de uma equação do segundo grau incompleta. Por que ela é incompleta? Porque eu não tenho aquele termo independente, que seria o 9 no exemplo anterior, né? Eu não tenho. Então aqui eu tenho dois jeitos de resolver. Um jeito mais direto que eu aconselho, que é você colocar o x em evidência. Então aqui eu teria x em evidência. Aqui vai sobrar x mais 6. Isso é igual a zero. Então nesse caso, quais são as soluções? Para que isso dê zero, eu tenho duas coisas se multiplicando. Então basta que uma delas seja zero. Ou seja, ou o próprio x é zero, ou isso daqui é zero. Então, para que isso seja zero, o x tem que ser menos 6. Então, essas são as duas soluções para essa equação aqui, que é a mesma equação daqui. Beleza? Esse é um jeito fatorado. Agora, vamos só treinar com essa relação, que é um produto notável, só para a gente praticar essa ideia. Então, o que a gente faria neste caso aqui? Primeira coisa, a gente viu que para que eu consiga ter isso aqui completo, eu precisaria adicionar alguém desse lado. Esse alguém é o b ao quadrado, que está faltando. E como a gente já tinha identificado que o b aqui é o 3, né? O a é o x e o b aqui seria o 3. Então, para eu conseguir ter essa estrutura, vamos ver o que eu vou fazer. X quadrado mais 6x. E aí eu vou adicionar quem está faltando, que é o 9, para que eu tenha isso aqui completo. Só que do outro lado, eu não posso deixar o zero, porque se eu deixar o zero, eu criei uma outra equação que não era igual a essa. Para eu não alterar essa igualdade, lembra, a equação é uma balança, para eu não alterar essa igualdade, eu também preciso adicionar 9 do outro lado. Então aqui também vai ter 9. Porque assim, de fato, a equação não mudou. É a mesma equação, que eu posso
cancelar o 9 dos dois lados e voltar a ser o que era. Claro que eu não vou fazer isso. Só que aqui então eu já tenho esse cara completo. E esse cara completo é isso. Então aqui vai ser x mais 3 ao quadrado. Isso é 9. Tudo bem? Então já fatorei esse lado. A equação virou isso. Então essa equação é a mesma dessa. Lembra que a gente está partindo daqui. E aí o que eu posso fazer? Bom, aqui eu não tenho zero. Então eu não posso falar simplesmente que isso aqui tem que ser zero ou que isso aqui dentro tem que ser 9. O que eu posso fazer é extrair a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu faço isso, eu vou ter x mais 3 é igual, mais ou menos, extrai a raiz aqui e vai dar 3. Por que a gente põe esse mais ou menos? Porque quando eu tenho um quadrado aqui, se aqui dentro der 3 ou se aqui dentro der menos 3, quando eu elevo ao quadrado, os dois resultados dão 9. Então tem que considerar o mais e o menos, ok? Então a gente chega por fim que o x aqui ele vai ser menos 3 mais ou menos 3. E aí esse mais ou menos faz surgir as duas respostas que a gente tinha encontrado. Aqui ó, menos 3 com mais 3 dá 0. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Que também eram as duas soluções que a gente tinha encontrado. Então foi só para te provar que ambas as formas de resolver dão certo. E a gente está praticando essa forma porque nem sempre você consegue fazer isso. Então, a ideia dessa aula é você resolver uma equação do segundo grau, qualquer equação do segundo grau, sem fórmula, pelo jeito de completar quadrado, que é o que a gente chama, né? Porque isso aqui, visualmente, seria um quadrado. Eu posso até colocar uma imagem na tela para você ver. Isso aqui seria visualmente um quadrado, então a gente está completando um quadrado para conseguir escrever dessa forma resumida, beleza? Então, entendido até aqui, vamos fazer mais exemplos. Agora vamos pegar esse exemplo daqui, x² mais 4x mais 3 igual a 0. Então a gente quer encontrar os valores de x que satisfazem isso. Então você vai sempre ter que pensar em completar o quadrado olhando esses dois caras aqui. Para a gente conseguir identificar quem que é o b ao quadrado que está faltando. Veja, eu não preciso decorar isso. Porque como eu já falei no começo da aula, essa relação ela é intuitiva. É fácil você chegar daqui para cá fazendo distributivo e tal. Então, se você entender que esse é o objetivo e eu preciso transformar isso em algo desse tipo para conseguir fatorar, você não tem nada a decorar aqui. É simplesmente uma aplicação de um conceito relativamente básico para resolver a equação. E é assim, historicamente, que eles faziam, tá? Então, ó, eu tenho x² mais 4x. Então, vamos tentar pensar nesse 4x aqui, quem que seria o b? Porque eu sei que o a, nesse caso, é o x, certo? E quem que seria o b? Bom, se eu tenho 2 vezes b, e aqui é 4, o meu b seria o 2. Faz sentido isso? Né? Para que isso seja igual a isso. Né? E lembrando, você não precisa ficar necessariamente decorado, bitolado em a e b. Isso aqui é só um exemplo para você entender. Com o tempo isso vai ficar automático. Então, meu b seria o 2. Só que eu tenho um 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou deixar esse 3 do outro lado. Aqui ele está positivo, então do outro lado ele vai ficar menos 3. E agora eu vou adicionar dos dois lados o meu b ao quadrado, que seria o 2 ao quadrado. Então eu vou adicionar aqui, e para não alterar a equação, eu adiciono aqui. Então aqui ficou x² mais 4x mais 4. Aqui, 2 ao quadrado é 4. Menos 3 vai dar 1. E esse cara é exatamente isso, que é exatamente isso. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado. E agora eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar x mais 2, que é igual a mais ou menos 1. Que a raiz quadrada de 1 é 1. Então, como eu tenho um quadrado, eu considero mais ou menos. Então, meus valores para o x vão ser menos 2 mais ou menos 1. Então, a gente vai chegar como resposta, vou colocar aqui o x1 e o x2, são minhas duas respostas. A gente vai ver, ó, menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, os dois valores do x que satisfazem essa equação inicial que a gente partiu é o menos 3 e o menos 1. Como eu falei para vocês, você pode testar isso, substituindo esses valores na equação e vendo que os dois lados da igualdade vão dar igual. Beleza? Então, foi esse método de completar quadrado.
fazer um último exemplo com vocês para realmente fixar a ideia. Então esse é o nosso último exemplo e ele já tem algo diferente do que a gente viu nos outros, que é um número multiplicando esse x². Em geral, para aquilo funcionar que a gente está fazendo, o ideal, mas não é necessariamente obrigatório, é que você deixe o x² com o coeficiente 1 aqui, para ficar mais fácil de enxergar. É claro que, como já falei, não é necessário, com o tempo você pode resolvendo já com esse cara aqui mesmo, tá? A prática vai te permitir fazer isso. Mas para que a gente possa então transformar isso aqui igual a 1, eu vou dividir todo mundo da equação por 2. Então a gente vai chegar nisso daqui, ó. X² mais 8x menos 9 igual a 0. E aí, tendo isso, eu já posso pensar quem seria esse cara, relacionando com esse, e pensando quem que é o B, tá? Antes disso, vou deixar o 9 do outro lado. Então aqui vai ficar 9 positivo. E a gente vai pensar em quem que vai adicionar. Vamos ver. Se aqui é 8x e aqui eu tenho 2, então o meu B seria o 4. Então vou adicionar aqui 4 ao quadrado. Para ficar mais fácil o raciocínio para você encontrar o B aqui nesse caso, você sempre pode pegar esse cara, esse número, dividir por 2, já que aqui tem um 2. Aí a resposta já vai ser o B, tá? Então a gente adicionou B ao quadrado. Então aqui eu vou ter esse cara já nessa forma. E eu na próxima linha já vou escrever isso aqui direto, já que eu sei que o meu A é o x e o B é o 4. Então vai ficar com x mais 4 ao quadrado. Desse lado ficou 4 ao quadrado é 16, mais 9 dá 25. Extrai a raiz quadrada dos dois lados. Então ficou x mais 4 igual a mais ou menos 5. Então meu x vai ser menos 4 mais ou menos 5. E aí finalmente a gente chega na resposta do x1 e do x2. Então vamos lá. Menos 4 mais 5 vai dar 1. Menos 4 menos 5 dá menos 9. E essas são as duas soluções desta equação que a gente partiu. Tudo bem, gente? Então você vê, nada muito complexo, desde que você veja isso pela primeira vez. É importante que você pratique isso, mesmo que efetivamente você não use isso na hora da prova, porque é um bom jeito de você não depender daquela fórmula, a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, porque além de ela ser meio complexa, né, meio grande, pode ser que você se confunda, não consiga resolver e dê algum problema, né? Simplesmente porque você esqueceu de alguém na fórmula. Então você fazendo desse jeito é um caminho mais seguro, mais intuitivo, na minha opinião, que te permite realmente dominar o processo. Então eu recomendo que você teste algumas equações do segundo grau aí mesmo, cria umas aí que você quiser, para você treinar isso e com o tempo vai ficar mais rápido resolver dessa forma. Como eu falei, esse não é o único método, tem outro que eu já mostrei aqui no canal, vou deixar o vídeo aí recomendado, que também é interessante, mas você precisa de um conceito de função. Então, se para você não é muito fácil função, não está muito óbvio, então você pode ficar com isso por enquanto. Esse aqui, inclusive, é um método que eu ensino para os meus alunos do curso Matematicamente, já no começo do módulo de álgebra, para que eles aprendam a resolver isso aqui sem ficar dependendo da memória. Beleza? Então lembrando que se você quiser ver algum outro conceito de matemática sem usar a fórmula, deixa aí nos comentários. Já tem algumas fórmulas feias que os alunos não gostam de decorar, que eu vou fazer vídeo para mostrar que você não precisa delas. Mas se você quiser deixar algumas recomendações aí, com certeza vai ser muito legal. Vou fazer questão de fazer vídeo sobre isso. Beleza? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e entre lá no meu grupo do Telegram, o link também vai estar aí na descrição, para você receber os próximos avisos e outros conteúdos que eu vou mandar por lá também. Beleza? Então era isso e a gente se vê no próximo vídeo.